Eu tô com menos tempo do que de costume hoje, então esse vídeo vai ser super simples, a edição vai ser simples, não tem roteiro nem nada. Mas é um assunto extremamente importante pra mim. Em 2014, eu escrevi um texto chamado 3 pessoas que eu vou ficar muito triste quando morrerem, e uma delas era o Stephen Hawking. Né? Eu tenho aqui na minha mesa a primeira edição de Universo numa Casca de Nós, a edição brasileira. Como você pode ver, tá super surrado. Isso aqui é de 2000 e... eu não lembro agora exatamente. 2000 ou 2001, acredito. Tem quase 20 anos. 2001, exatamente, tem aqui embaixo. 2001. Primeira edição em português desse livro. E como você pode ver, eu mencionei que tá bem surrado, porque esse é um de poucos, eu consigo lembrar apenas de 2 livros, incluindo esse, que sobreviveram à minha imigração para o Canadá. Como você deve saber, mudança é muito complicado, especialmente quando você é novo, você não tem controle completo sobre as circunstâncias da sua vida. Mas esse livro aqui eu fiz questão de nunca jogar fora, nunca doei ele. Como você sabe, eu sou partidário dos livros digitais. Eu não compro livros físicos há muito tempo e eu doei toda a minha coleção de livros físicos. Isso aqui é a exceção. Esse livro foi o responsável pela minha decisão de prestar bacharelado em Física. Eu estudei na UFMA, no Maranhão, né, em São Luís, e isso aqui foi uma das influências que me levaram a isso. A ideia de que o universo é como se fosse... existe um código-fonte no universo, e a física é basicamente você dar uma olhada por trás da cortina e ver, entender como o universo funciona. Aquilo captivou a minha mente adolescente, e foi por isso que eu prestei vestibular e passei para prestar bacharelado de Física na UFMA, né? O Stephen Hawking, como você deve saber, faleceu ontem, e como eu disse no meu texto, escrito em 2014, ele é um cara que eu fico extremamente triste com a morte dele, porque ele foi uma influência absurda na minha vida, na minha decisão acadêmica, quando eu morava no Brasil. E a vida do Stephen Hawking é um negócio absolutamente inacreditável, porque o cara foi diagnosticado com uma doença que tem uma taxa de mortalidade absurda. Quando ele tinha 21 anos, né, nos anos 60, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, eu devo estar pronunciando errado, e deram 2 anos de vida pro cara, e o cara viveu 5 décadas além daquilo. Ele não apenas viveu, ele não sobreviveu só, mas ele revolucionou a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê a ciência. O trabalho dele como escritor de ciência popular influenciou muitas pessoas a trilhar o caminho que eu estava trilhando, caso eu tivesse continuado morando no Brasil, né? A gente é muito privilegiado de que o senso de determinação do Stephen Hawking... Porque você pode pensar, mano, o quanto a ciência teria perdido se essa doença tivesse acontecido com um cara que não tem essa mesma determinação, essa garra, essa disciplina de falar, não, isso não vai me limitar. Uma das doenças mais debilitantes possíveis, essa doença é LA, que é a sigla em português, ela provoca a morte dos neurônios que controlam os músculos voluntários. Então, pouco a pouco, a pessoa vai perdendo a mobilidade. Ele começou tão jovem, cara, 21 anos, quando ele foi diagnosticado. Quando o cara, 21 anos, eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu era uma criança, basicamente, ainda. Eu consigo me imaginar, me colocando no lugar do professor Hawking, se isso tivesse acontecido comigo, eu teria desistido de tudo, teria jogado tudo pra cima, ainda mais quando eles falam, ó, você vai morrer em 2 anos. E o cara não apenas, como eu falei, não apenas sobreviveu, mas ele teve uma vida completamente singular. Quando a nossa geração, o pessoal mais novo, que não estava vivo ali nos anos 40 e 50, a gente ouve falar o nome Einstein como um sinônimo de alguém extremamente inteligente, um cara que foi um marco no seu campo, na ciência, revolucionou o nosso compreendimento do universo. Só que quando a gente surgiu, o Einstein tinha morrido, o nome Einstein já era aquela lenda, aquele cara muito inteligente, sinônimo de genialidade. E o Hawking vai ser isso para a geração futura que não foi contemporânea a ele. O cara era simplesmente brilhante, e não apenas isso, ele não era apenas um cara muito inteligente, mas ele conseguiu vencer, porque eu considero isso uma vitória. O que ele conseguiu fazer com as limitações que ele teve, mano, ele não, no final da vida dele, ele foi perdendo a mobilidade a ponto de que aquela máquina lá que talvez você viu já vídeos com o cara, aquilo se convencionou a basicamente interpretar como a voz dele. Né? Ele não conseguia, ele inicialmente operava aquela máquina com os movimentos de uma mão apenas, né, poucos dedos. Eu lembro que nos anos 90 era o caso, e ele foi perdendo a mobilidade a ponto de que ele tinha que operar aquela máquina com movimentos de uma bochecha, cara. Ele movia o músculo de uma bochecha para operar aquele sistema lá de fala que ele usava. Então, é inacreditável pra mim, é difícil, parece coisa de filme, o cara que, a despeito de uma condição tão debilitante,
tão desesperadora, eu imagino, e ele conseguiu ser uma das pessoas que mais se destacou naquele ramo em que ele escolheu. Então, isso é uma lição de vida, eu acho, pra mim mesmo. Quando eu me sinto decepcionado com alguma coisa, ou algo me acontece, as coisas da vida, né, a gente tem vários planos e a vida joga complicações no meio, e muitas vezes eu falo, foda-se então, a merda que deu aí eu desisto, ou então eu falo, amanhã eu começo, e eu invento desculpas porque eu não tô me sentindo tão bem, porque aquela coisa aconteceu e me afetou. E quando eu penso que um cara como Stephen Hawking, preso a uma cadeira de rodas por boa parte da sua vida, tendo um diagnóstico de uma doença que era basicamente uma pena de morte em questão de 2 anos, e o cara viveu muito mais do que aquilo, batalhou como ninguém, foi uma mente brilhante, revolucionou o seu campo e se tornou uma... Cara, a gente tem tantas... Tem algumas pessoas que surgem e eles jogam a humanidade lá pra frente no que diz respeito ao nosso compreendimento do mundo. A gente teve pessoas como Isaac Newton, eu mencionei isso no texto, a gente teve Einstein ali no começo, no meio do século XX, e a gente teve também o professor Stephen Hawking. Infelizmente ele se foi agora. Isso me deixa um pouco triste, porque eu fico pensando, quem será então o próximo? Quando é que vai surgir o próximo cara que vai ser aquela figura impressionante, aquele colosso intelectual que vai jogar a gente mais próximo do futuro? Então, eu fico extremamente triste com essa notícia, cara. É uma parada muito triste. Descanse em paz, professor Hawking.